O meu irmão mais novo, com 21 anos de idade, faleceu quando morreu. O que para mim foi realmente o fim, porque não éramos apenas irmãos, éramos os melhores amigos. O meu melhor amigo e irmão morre, e isso arruína-me completamente, por muito mal que eu estivesse nas drogas. Isso piorou muito, agora sou, sabem, drogas com esteroides. É tão horrível, e foi ficando cada vez pior, e, eventualmente, levou-me a não querer estar mais aqui. Deixar o corpo foi a única coisa que fez sentido para aliviar a dor. A única coisa que fazia sentido para aliviar a dor. 17 de julho de 2010. Eu tinha um frasco inteiro de analgésicos narcóticos, porque eu sabia que isto ia acabar comigo, e foi como se eu não soubesse apenas alguns minutos. Realmente, foi muito rápido que tudo começou a vir e apenas escurecer. Então, era como se estivesse escurecendo. Esta escuridão estava começando a escorrer, e eu sabia que isso é tudo para mim. E então, o branco agora começou a escorrer para cima. Eu estou olhando para os paramédicos. Então, há um período de cerca de 20 minutos. Eu sinto que porque os paramédicos tinham que vir, eles tinham que ser chamados. Havia um período de tempo que estava sendo bloqueado para mim. Para mim foi instantâneo. Era preto e depois branco. E agora eu estou apenas lá pairando, olhando para o meu corpo santo, e eu estou morto, como se eu estivesse morto. Eu fiz isso como se eu tivesse morrido. Mas então, eu era como santo. Eu não estou morto em tudo, e eu sou muito melhor do que eu já fui. Senti que eu era. Senti-me segura e que nada podia correr mal. Não havia ansiedade, nem depressão, nem mágoa, nem culpa, nem vergonha. Todas as coisas que trazia no meu corpo foram completamente removidas e desapareceram. Estava em casa, estou a olhar para o meu corpo, mas nesta altura estamos numa ambulância. Estou a olhar para os paramédicos que estão a trabalhar em mim. Foi quando este tipo de revisão começou a acontecer. Todas as pessoas que encontrei, todas as outras pessoas, eu conseguia sentir o que lhes tinha feito. Sinto a sua dor, sinto a sua tristeza, sinto a sua raiva. Deus, há muito disso, sinto-o do ponto de vista deles. E também sinto aqueles com quem fiz o bem. Sinto a alegria, a excitação ou coisas dessa natureza. Mais do lado positivo, mas, como disse, muito mais negativo. Não havia julgamento. Eu era o juiz, o júri, o promotor. Eu era tudo sobre o juiz na minha própria vida. Era eu a julgar-me a mim próprio sobre o que poderia ter feito melhor. Eu era eu a julgar-me a mim própria sobre o que podia ter feito melhor, ou podia ter mudado. Havia este projeto da minha vida e havia desafios colocados para eu ultrapassar. E era óbvio que eu não passei. Nenhum. Era óbvio que nada do que eu fiz realmente realizou alguma coisa. E todos estes desafios ainda estavam lá. Eles estavam inacabados. Para mim, era como se não fosse uma desilusão, mas para mim era como, oh meu, eu não conseguia sequer fazer uma coisa nesta lista. Era óbvio que tinha falhado completamente e que podia ter feito um pouco melhor do que isto. Como se a vida fosse um jogo. Falhei muito. O meu irmão mais novo morreu 1 ano antes de vir ter comigo. Ele e o seu eu borbulhante. E disse, uau, foi uma experiência e tanto, uma viagem e tanto, de uma forma muito brincalhona. E depois disse, quero que venhas até aqui. Quero que me sigas, e depois trouxe-me para esta sala de luz. E foi aqui que havia 3 seres, 2 mulheres e um guia masculino. As 2 mulheres tinham roupas vitorianas, e um homem que tinha roupas tribais. Por isso, acredito que estas pessoas faziam parte da família da alma ou dos guias. Eles tinham um brilho de energia luminosa, mas tudo lá fora é energia luminosa. É apenas 1 grau de brilho e de não acerto. Por isso, eram justos, eram mais brilhantes do que o meu irmão. Iluminavam mais do que o meu irmão. O meu irmão, eles iluminavam-se mais.
e o meu irmão estava mais esbatido. Estes seres disseram-me que tens um trabalho a fazer, que ainda não acabaste, que tens de completar as coisas, que tens uma vida melhor à tua espera, que não tens de voltar. Não te estamos a obrigar a voltar, mas recomendamos-te vivamente que voltes a esse nível, ao nível da alma. Não havia escolha, era óbvio que vou voltar, porque acabei de ver como estraguei tudo e vou voltar. O corpo emocional parecia um cobertor, e era um cobertor pesado e escuro. Havia memórias que viviam no corpo emocional. Consigo ver flashes de memórias. Era como uma tempestade. É realmente como o sistema meteorológico de um corpo. Era escuro e sombrio, e havia flashes de luz, e a memória era guardada no corpo emocional, e não apenas na mente. Por isso, quando vi o corpo mental, parecia um donut como uma auréola, se preferirem, mas tal como uma auréola que os santos têm. Mas a minha era escura. Era uma auréola escura. E era a mesma coisa, havia um fluxo de energia, como um campo de energia a girar à volta da mente. Não vi nada como o corpo emocional, era muito aparente. O que se passava era selvagem. Era apenas como um donut giratório de escuridão. E depois o corpo físico era muito denso, claro, porque sabem que o corpo físico adquire toxicidade. E era pesado e parecia doente. E depois o corpo espiritual é o sistema elétrico que opera tudo. Por isso, sem o corpo espiritual, não se pode sequer funcionar. Estes corpos eram muito pesados e muito densos para mim, e ficavam cada vez mais pesados. E então, eu precisava de fazer algo sobre estes. Depois disso, havia uma espécie de imagem holográfica espantosa, que me rodeava completamente nesta sala. E era o meu futuro, e era basicamente o futuro da Terra. Era muito diferente, tinha mudado tanto que não fazia sentido. Digamos que eu tinha cerca de 50 anos, e pode-se dizer que as coisas não eram o que são agora. Algo grande muda a Terra, como se tudo o que eu quisesse fazer fosse morrer. Mas agora, depois do NDE e tudo o que eu queria fazer era morrer. Mas agora, depois da NDE, tudo o que eu quero fazer é viver. Tudo o que eu quero fazer é dar o meu melhor. Como se isso me tivesse mudado completamente. Para mim, o que realmente me ajudou foi encontrar algo, encontrar um objetivo, encontrar algo mais para viver, encontrar esse significado. O livre-arbítrio é a forma como o fazemos. Por isso, podemos ser ricos ou pobres, ou podemos ser felizes ou tristes. Por isso, é esse o livre-arbítrio. Mas o tema é como se fôssemos viver esta aventura e não nos pudéssemos afastar do destino. E o que estamos aqui para fazer, e começamos a viver isso e a viver realmente isso, estamos no caminho do norte verdadeiro, estamos na estrada do propósito. E quando estamos nessa estrada, é quando a magia acontece, é quando as sincronicidades fluem, é quando as coisas começam a acontecer para nós, é quando mais coisas aparecem para expandir o nível de excitação, e a vida torna-se esta excitante viagem sincronizada. E mais como uma aventura, quando eu estava na minha pré-vida, era como se fosse apenas uma vida. Eu estava apenas a viver ou a sobreviver. Não lhe chamaria sobrevivência. Agora, a minha vida é uma grande aventura. Tente encontrar aventura, porque quando começa a viver a sua vida desse ponto de vista de uma aventura ou de algo para ultrapassar, e quando os desafios surgem, podemos realmente olhar para eles como vou ultrapassar isto, vou derrotar isto, e não como oh Deus, não quero fazer isto outra vez. A vida expande-se e podemos ser muito mais felizes, pois ser quem sou agora é muito melhor do que aquilo que era, meu Deus.